Fala galera do ES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo informativo pós-jogo contra a equipe do Juventude pela 34ª rodada da Liga Brasileirão aí, que estamos fazendo tutorial para vocês aqui do jogo do Winning Eleven 10. Esse aqui que aparece na tela para vocês aí de 2006, jogo aí da versão da Brazucas para vocês aí do Mundial de Clube de 2006. Vamos adentrar aqui então a Liga para vocês. Já vão trazer o jogo aí pelo P1, que é a equipe do Palmeiras feita em sorteio pelo triângulo. Como não é a minha equipe, eu precisava fazer o campeonato para mostrar para vocês, com o ES Games correndo por fora. Foi a ideia que eu tive, né? Porque eu não ia pegar time nenhum ali, porque eu sei que cada um de vocês tem um time, né? E eu sei que eu respeito todos os times de vocês, mas aí para poder fazer o campeonato eu tinha que fazer, eu não poderia escolher ninguém, tinha que fazer um sorteio, né? Então eu acabei pegando no sorteio aí do P1, a equipe do Palmeiras, podia ter sido qualquer um. Hoje o clássico aí, choque rei entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. A gente vai aqui trazer para vocês o jogo, comentar para vocês a partida. Também vamos comentar também como foi a nossa partida contra a equipe do Juventude, enquanto rola a partida aí no campeonato para vocês. Aí é o campinho de como joga a equipe do São Paulo. Vamos ver se vai aparecer como vai jogar a equipe do Palmeiras. Aí o jogo da equipe do São Paulo no Morumbi, aí o campinho da equipe do Palmeiras. Aí o São Paulo, se não me engano, é nono ou 10º colocado, e a equipe do Palmeiras, se não me engano, 16º ou 17º. Em Morumbi, 18 graus, velocidade do vento é 1 metro para cima superior, 67 a possibilidade de chuva, não deve chover. Aí é durante o dia bonito aí, para esse grande clássico de choque rei aí, pela 34ª rodada da Liga Brasileirão, que estamos fazendo para vocês com o ES Games. Aí o nosso time do canal correndo por fora. Cobertura de John Kabira, comentários de Kitazawa. As equipes entrando para campo. Aí vai aparecendo, né, o uniforme das equipes. São Paulo aí no campeonato é 7º colocado com 57 e o Palmeiras 14º aí na Liga Brasileirão. Isso sem o ES Games correndo por fora. Com o ES Games correndo por fora, obviamente que tem os jogos contra a equipe do ES Games, então a tabela aí teoricamente se modifica. Isso a gente vai trazer no final do vídeo depois para vocês, então, beleza? A escalação da equipe do São Paulo, agora já que já mostramos do São Paulo, vamos mostrar do Palmeiras. Aí a equipe do Palmeiras como joga e bora pro jogo. A gente vai acelerar lá a velocidade do jogo, trazer para vocês aí que a gente esteve aí adoentado aí com gripe, né? E a gente acabou que não conseguiu gravar jogos para vocês, que a voz não permitia, a tosse seca era muito grande, a todo momento estava tossindo. Eu acho que você deve ver ainda que a minha voz, quem já conhece, tá meia... Olha o gol do São Paulo! Gol de Flaviano, número 70, 1,95 m, jogador alto, se aproveitou da oportunidade do tamanho. O zagueiro errou o cabeceio, ele enfiou quase que um peixinho ali para fazer 1-0 para a equipe tricolor do Morumbi, abrindo o placar, desbloqueando as redes do Palmeiras, por enquanto 1-0 para a equipe do São Paulo, que vai subir na tabela de classificação. E como eu dizia, então a gente enfrentou aí um gripe bem severo, para falar a verdade, né? Com dor de garganta, tava difícil, meio que para tudo, né? Para falar, para engolir, entrando barulho na cabeça, não saindo, tava difícil. Mas agora a gente conseguiu dar uma melhoradinha e logo que a gente melhorou, a gente veio jogar, né? E aí até o videogame se aproveita, como a gente diz aqui no sul, da nossa morimbundez, né? Quando a gente tá doente, a gente costuma dizer que tá moribundo, né? Tá adoentado, né? A gente não tá nas condições normais, né? E meu time não jogou nada contra a equipe do Juventude, não é essa. Olha o São Paulo chegando, grande defesa. Não sei se é o Deolo ou era o Marcos, grande defesa. Acho que deve ser o Marcos. Vamos ver. Vai tirar. É o Marcos. Estava sozinho o jogador de São Paulo, podia ter feito o segundo gol. Deixa aí nos comentários se você é torcedor do São Paulo ou do Palmeiras. Ou aliás, quem tá olhando, diga aí pra quem torce, pra gente ficar também sabendo. Vamos ver quem gira. Olha o São Paulo chegando. O Jadson, chute de longe, bateu em cima do zagueiro. Domina o jogo a equipe do São Paulo. Merece o placar no primeiro tempo. 1 minuto de acréscimo, vai terminar o jogo, a arbitragem. E aí então a gente doente ali, né? A gente não conseguiu jogar hoje. A gente foi jogar, não é desculpa, mas a gente não conseguiu jogar, né? E além de tudo, parece que o videogame ainda parece que adivinha, né? Botou todos os meus jogadores quase, com todos eles com a setinha para baixo, né?
todos eles estavam praticamente mal ali, e aí o time não conseguiu render. Não é desculpa, mas quem sabe acompanha o canal aí, sabe mais ou menos como é que é, e viu o vídeo do jogo ali, e mais ou menos entende mais ou menos o que foi, né? Então a gente perdeu aí 2 pontos contra o Corinthians e 3 pontos contra o Juventude. Perdemos 5 pontos em 2 jogos, né? Dos 6 pontos que a gente tinha, conquistamos apenas 1, e aí ficou completamente difícil. O Santos aí vai vencer o seu jogo contra o Atlético Paranaense, que é o Lanterna, e vai ser realmente campeão aí do Campeonato Brasileiro, da Liga Brasileirão, que estamos trazendo para vocês. Olha o Palmeiras em tentativa de roubada com o Daniel Carvalho. Recuperação de bola da zaga da equipe do Palmeiras. É clássico choque rei aí do Brasil, clássico de São Paulo. Lucas tá sofrendo a falta, dando a arbitragem. Rogério Ceni vem para cobrança, vamos ver no pau! No travessão, que cobrança do Rogério Ceni, balançou as redes da equipe do São Paulo, mas sem a bola entrar, né? Balançou porque balançou o travessão, aí que também ajuda a segurar as redes que está nele. Por enquanto, balançado apenas uma vez as redes da cidadela do Morumbi, em São Paulo, para a equipe do São Paulo. O Palmeiras está tentando buscar o empate, é o time empatite aí da Liga Brasileirão. Não duvido nada que busque o empate por ser o time empatite, mas aí me parece bem mais time a equipe do São Paulo do que a equipe do Palmeiras, principalmente no jogo. Grande bola, clássico é clássico, não dá para duvidar de nada. Marcos Assunção tocou errado. Rogério Ceni, João Felipe, Paulo Miranda, Ivan Pires, pra Canet. Tenta segurar lá na frente, cara. Vou parar o lance aqui. Eu sei que vai vir um cruzamento, mas é o videogame para ter a velocidade normal aí pro próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Bora pro cruzamento. Olha o São Paulo chegando, passou, perdeu, Flaviano. Termina 1-0 pro São Paulo, gol deste mesmo Flaviano, que perdeu o gol agora no final do jogo. Tava praticamente feito, se vai no gol, é gol, né? Vence o São Paulo, cresce no campeonato, perde a equipe do Palmeiras. Gol de Flaviano aos 4 minutos, no primeiro lance da partida aí, entre as duas equipes. Aí o gol sai da equipe tricolor paulista, dona do estádio do Morumbi, que conseguiu vitória, mais 3 pontos computado aí na tabela de classificação para a equipe do São Paulo. Vamos aqui adentrar então no menu. A gente pede para vocês que ficam conosco para trazer todas as informações para vocês da classificação atualizada, mas não sem antes aqui primeiro salvar, para não ter problema de perder as informações. Se você tem gostado do nosso canal, deixa o like e compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar ao maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Pessoal, aqui a gente não manipula nada, tá? Eu perdi o jogo ali, como é gravado aqui, com as games correndo por fora, eu poderia, né, dar aí um nó e gravar o jogo de novo. Ninguém ia ficar sabendo, ia trazer pra vocês, ninguém ia ver nada. Mas como eu sempre digo, história é feita, é construída, e não tem graça você ficar manipulando. Tem que ter o jogo, e aí então a gente jogou, eu gravei. Também não vou perder o tempo que eu gravei, o cara leva aí aproximadamente aí 20, acho que levou 21, 22 minutos o vídeo, né? Eu não vou estar perdendo tempo e estar refazendo de novo, que aí eu vou estar perdendo esses 20 minutos da minha vida. E eu tô trazendo uma história pra vocês, e eu gosto sempre de deixar claro aí pra vocês que os jogos que eu trago aqui, se eu venci, eu venci realmente, se eu goleei, realmente eu goleei, se eu perdi, eu perdi. E aí, pelo resultado que foi. Gostar de perder, ninguém gosta, né? Mesmo que a gente saiba que não dá pra ganhar todos. Também perde graça se tu vai ganhar todos. Mas a gente quer ganhar. Se der pra ganhar todos, né? Você que é torcedor do seu time aí, se der pra ganhar todos, você vai querer que o teu time ganhe todos, né? Mas a gente sabe que não tem como acontecer isso, né? Por mais que a gente quisesse que fosse. Mas enfim, Figueirense 3, Paraná Clube 0. Grande vitória da equipe do Figueirense em casa. São Paulo 1, Palmeiras 0. Jogo que transmitimos pra vocês aí. Corinthians tomou 4 do Internacional em casa, hein? Que fase do Corinthians. As games perder ponto pra esse Corinthians aqui, com todo o respeito, cara, nos 2 jogos não dá pra falar. 2 pro Corinthians, 4 pro Inter, Vasco 2, Juventude 1. Olha, o Juventude perdeu pro Vasco, ganha de nós, e aí perdeu pro Vasco. Se bem que o jogo era fora de casa, né, em São Januário, né? Mas talvez tivesse beliscado um empatezinho aí, ficaria ainda melhor para a equipe do Juventude. Isso não nega o grande resultado que tiveram contra a nossa equipe do ES Games. Santa Cruz 0, Grêmio 2, grande vitória do Grêmio fora de casa no Arruda. Ponte Preta 1, Cruzeiro 2, grande vitória da equipe do Cruzeiro aí num jogo aí praticamente de 6 pontos. Botafogo 4, Goiás 0, o Botafogo cada vez cresce mais e se aproxima mais do Flamengo.
Apesar de que a vantagem vai continuar mesmo, porque o Flamengo venceu o seu jogo contra o Fortaleza. Isso também já era devido, era de praxe, né? Com todo o respeito ao Fortaleza, né? Mas aí o time do Flamengo também é uma máquina, né? Com Ronaldinho Gaúcho, ali tinha David, quem mais estava jogando naquele momento ali, agora não vou me lembrar aqui, mas um baita time do Flamengo, né? 4-1 fora de casa, grande resultado da equipe do Flamengo. Atlético Paranaense tomou 5 do Santos, que é fase do Atlético Paranaense, hein? Não é à toa que é o rebaixado do campeonato. 5-0%, não é à toa que o Santos é o campeão do campeonato, com aí Neymar, Ganso, Companhia Limitada, aquele grande time do Santos de 2010. Você pode falar, mas não é da versão de 2006 da Brazucas? É da versão 2006 da Brazucas. Você vê ali Brasileirão 2007, aí que é o do jogo de 2006 dessa Brazuca. Mas, cara, como eu já expliquei em outro vídeo aí, se você está chegando pela primeira vez no canal, peço escusa para os outros aí que já escutaram a minha explicação. Mas eu tenho 3 memory cards, né? E como eu sei que os jogos são diferentes, a gente grava usa gravar, por exemplo, o jogo do Winning Eleven 10. Ele tem versões de 2006, 2007, 2008. O pessoal foi fazendo, que nem fazem os patch hoje aí, né? Esse aqui da Brazucas. Então foi sendo feito de ano em ano. Então eu sabia que o de 2010 era do jogo do Winning Eleven 10, mas o ano era diferente. Aí eu fiz em outro memory card, certo? E o de 2006 estava em outro, cara. Só que eu não sei o que deu, que a memória mesmo botando no outro memory card, num terceiro, a memória se cruzou, não sei como ali, e ficou as informações. Eu acho que talvez já tivesse, né, informações desse jogo de 2010 gravado ali, eu não lembrava, e acabou se cruzando. Então tem jogadores que de 2010 aí, como por exemplo o Santos, né, o Ronaldinho no Flamengo, que aí estão então nesse time de 2006, sendo que não são de 2006, mas é videogame, né, é um mundo virtual. Então vamos dizer que aqui tudo pode, vamos dizer assim. Fluminense 2, São Caetano 1, grande vitória do Fluminense aí, que segue na parte de cima da tabela, jogo no Maraca, e o jogo aí embaixo que você vai vendo, 1-0 para a equipe do Juventude fora de casa contra a equipe do ES Games no ES Stadium. Trazer para vocês então aqui a classificação então comentada, né? Nossa classificação comentada no final do vídeo vai estar lá a classificação certinho, porque aqui a gente vai fazer o comentário e acaba se passando, beleza? Santos primeiro colocado com 96 pontos. Por que 96? Porque tem um empate com a equipe do ES Games correndo por fora. Flamengo agora é o atual segundo colocado com 80 pontos, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2, por isso tem 2 jogos a mais. Ainda nós podemos assumir essa segunda colocação aí. Terceiro colocado o Internacional com 69. Aliás, não é o Inter não. O terceiro colocado é o ES Games, né? O ES Games então tem 79 pontos, ok? O quarto colocado então é o Botafogo, pessoal, que o Botafogo tem 70 pontos, ok? Jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games e venceu os 2, então somou mais 6 pontos, tem 70 no campeonato a equipe do Botafogo. Portanto, o Botafogo quarto colocado no campeonato. O quinto colocado é o Inter com 69, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. Na sexta colocação a equipe do Grêmio com 65, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. E na oitava colocação a equipe da Ponte Preta com 61. E na nona colocação a equipe do Cruzeiro com também 61. Lembrando vocês que tanto o Ponte Preta quanto o Cruzeiro empataram contra a equipe do ES Games, certo? Então a décima colocação é da equipe do São Paulo com 10, aliás, com 60. Passamos aqui. São Paulo, então, décimo colocado com 60. Décimo primeiro, a equipe... Aliás, o São Paulo é nono colocado, né? Santos primeiro, segundo Flamengo, terceiro ES Games, quarto Inter, quinto Grêmio. Eu me perdi aqui. Primeiro Santos, segundo Flamengo, terceiro ES Games, quarto Botafogo, quinto Inter, sexto Grêmio, sétimo Ponte Preta, oitavo Cruzeiro, nono São Paulo, décimo Fluminense, também com 60, jogou só um jogo contra a equipe do ES Games, assim como o São Paulo também, né? Uma derrota pro ES Games, tanto do Fluminense quanto do São Paulo, né? Perderam para a equipe do ES Games. A 11ª colocação é do Fortaleza com 42, com 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. 12º Goiás com 40, jogou 2 jogos contra a equipe do ES Games, perdeu os 2. 13º Paraná Clube
com 38, 14º Santa Cruz também com 38. Essas equipes jogaram aí seus 2 jogos contra a equipe do US Games e perderam os 2, né? O Palmeiras aqui no campeonato, ele é o 14º colocado. Aliás, o 15º colocado é o São Caetano, com 35 pontos, tem um empate contra a equipe do US Games. E o 16º colocado é o Palmeiras com 35, já jogou 2 contra a equipe do US Games, perdeu os 2. 17º colocado o Vasco, com 34, só jogou 1 contra a equipe do US Games, por enquanto perdeu esse 1. E o Figueirense, então, é o 18º com 30, jogou 2 jogos contra a equipe do US Games, perdeu 1, empatou o primeiro no começo da temporada. Cara, aí já muda a configuração, né? O 18º colocado, na verdade, é o Juventude. Porque o Juventude tem 2 jogos contra a equipe do US Games, uma derrota e agora uma vitória. O Juventude vai a 32 pontos no campeonato, passa o Figueirense. Portanto, o Juventude é 18º, certo? Com 32, e o Figueirense passa a ser o 19º com 30. A equipe do Corinthians aí na 19ª colocação tem 24 pontos, tem 2 jogos contra a equipe do US Games e 2 empates. E o Atlético Paranaense é o lanterna na 21ª colocação, com 15 pontos, jogou 2 jogos contra a equipe do US Games e perdeu os 2. Pra gente comentar tudo, tem um baita de um trabalho aqui, mas né, a gente vai conversando com vocês aí, mas no final do vídeo vai estar ali escancarada a classificação bem certinho, atualizada pra vocês, beleza? No ranking da artilharia tem o Neymar com 34 gols, é o artilheiro. Segundo, o David do Flamengo com 31. E terceiro, o Ronaldinho Gaúcho aí com 30. É só para nós mostrar para vocês, né? O artilheiro ali, o Neymar, é do Santos. No ranking das assistências, então, tem o Thiago Neves do Fluminense na primeira colocação com 12. Segundo, o Ronaldinho Gaúcho do Flamengo com 11. E na terceira colocação, o D'Alessandro do Inter com 10. São os 3 primeiros colocados aí do ranking das assistências. Os outros aí é para mostrar, pra gente ter por dados aí no campeonato. Beleza, pessoal? Para fechar, então, aqui para vocês, a gente não vai sair daqui sem passar antes a próxima rodada para vocês, a rodada número 35. Então tem Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada, deve dar São Paulo. Flamengo e Figueirense no Maracanã, deve dar Flamengo. São Caetano e Juventude no Anacleto Campanella, acredito que deva dar São Caetano. Botafogo e Corinthians aí no Engenhão, deve dar Botafogo. Goiás e Fortaleza em Goiânia, deve dar Goiás. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, cara, eu acho que vai dar Fluminense. Grêmio e Vasco no Olímpico, acredito que deva dar Grêmio. Palmeiras em Santa Cruz na Arena Palestra, acredito que vai dar Palmeiras. Paraná Clube Santos na Vila Capanema, deve dar Santos e deve dar com goleada também. O Paraná baixou aí no seu rendimento. Internacional e Ponte Preta no Beira-Rio, deve dar Inter. Então eu acredito que vai dar apenas Santos e Fluminense fora de casa, tá, pessoal? É o que eu acho, o que eu acredito. E o nosso próximo jogo, então, que você vai conferir aí na tela, já aparecendo para vocês aí. Aí tá aparecendo aí agora nesse momento, é o tão jogo esperado contra a equipe do Santos, né? Se a gente tivesse brigando pelo título, seria muito mais esperado ainda. Mas a gente vai fazer de tudo para vencer o Santos aí, que é o atual líder do campeonato, e dar uma vitória, uma derrota a mais para eles aí no campeonato. Se lembrando que a gente briga pela segunda colocação contra a equipe do Flamengo, que agora tem 80 pontos, mesmo com 2 jogos a mais no ranking. No momento, a equipe do Flamengo assume a segunda colocação. Vamos ficando por aqui e esperando vocês no próximo vídeo. Fique com as informações e a classificação atualizada do campeonato, do artilharia e também das assistências. Vamos por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!